CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde, quase boa noite. Estudaremos o livro Obras Póstumas. Vamos ler o Evangelho, o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 11, Jeremias e os falsos profetas, e depois daremos continuidade aos estudos do livro Obras Póstumas. Então, que Jesus abençoe a nossa tarde e noite de estudos. Então, sob as bênçãos de Jesus, leremos o Evangelho. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem a aqueles que blasfemam contra mim: o Senhor disse, vós tereis a paz. E todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: não virá sobre vós mal algum. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam, não lhes dizia nada, e eles profetizavam por si mesmos. Eu ouvi o que disseram os profetas, que em meu nome profetizam a mentira e dizem: tive um sonho, tive um sonho. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas as seduções do seu coração? Portanto, se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos perguntar, dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos sois esse fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jesus nos assista neste momento de estudos com os teus enviados, os nossos guias espirituais, o nosso altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Preserva-nos dos maus espíritos, preserva-nos de todos os males. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Livra-nos dos falsos profetas, livra-nos dos falsos cristos e nos ajude a mantermos-nos equilibrados, serenos, firmes no propósito que já nos propomos, nos nossos propósitos, que são os teus, Senhor. Conduza-nos na estrada da vida. Que seja então em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão altivo, dos espíritos guias da nossa casa, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, minha querida, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, e com Leon Denis e Allan Kardec nesses estudos, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Lemos o Evangelho, haverá falsos cristos e falsos profetas. Por quê? Escolhemos por causa da obsessão, que é o tema que está sendo estudado aqui. O item número 7, manifestações dos espíritos, o Kardec fala da obsessão e da possessão.
E a gente vai e volta e não sai daqui, né? Eu vou ler diretamente, sem parar, tá? Já que a gente vem falando sempre, e eu já falei bastante sobre isso, eu vou começar aqui do 56, tá, Sandra? E vou lendo aqui, e porque vai ficar claro na nossa cabeça, porque a gente já aprofundou bastante semana passada. Então vamos lá. Da obsessão e da possessão. A obsessão é o poder que maus espíritos exercem sobre certas pessoas, com vistas a dominá-las e a submetê-las à sua vontade, pelo prazer que experimentam de fazer o mal. Quando um espírito bom ou mau quer agir sobre um indivíduo, ele o envolve, por assim dizer, com seu perispírito, como um manto. Os fluidos penetram-se, os dois pensamentos e as duas vontades confundem-se, e o espírito pode então servir-se desse corpo como do seu próprio, fazê-lo agir segundo sua vontade, falar, escrever, desenhar. Tais são os médiuns. Se o espírito é bom, sua ação é suave, benévola, só o faz fazer boas coisas. Se é mau, faz com que faça as más. Se é perverso e maldoso, enlaça-o como num fio, paralisa até sua vontade, sua consciência mesmo, que abafa sob seu fluido, como se abafa o fogo sob uma camada de água. Está bem claro, não está? A gente explicou bem isso semana passada. Fala o pensar, agir por ele, empurra-o contra sua vontade para atos extravagantes ou ridículos. Numa palavra, ele o magnetiza, o cataleptiza moralmente e o indivíduo torna-se um instrumento cego de suas vontades. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostram em graus de intensidade bem diversos. É o paroxismo da subjugação, a que chamamos vulgarmente possessão. Deve-se observar que nesse estado o indivíduo tem a consciência de que o que faz é ridículo, mas é constrangido a fazê-lo, como se o homem mais vigoroso o fizesse mover contra sua vontade seus braços, suas pernas e suas línguas. Então esse foi o item 57, 56 que nós estudamos semana passada. Então na obsessão é sempre um espírito mau que envolve fluidicamente e o pensamento do médium. Não é um espírito bom. Um espírito bom causa uma boa sensação quando ele se aproxima da gente. E um espírito mau, uma sensação ruim, de peso, de mal-estar, de dor. Ele disse aqui que tem estágios, né? Obsessão simples, a subjugação ou possessão, o nome que Kardec deu à incorporação. Então tem a subjugação, que o espírito constrange o médium a fazer o que ele não quer fazer. E ele sabe que está fazendo uma coisa que não deveria, mas não consegue. Ele colocou aqui, como um homem mais forte do que eu, pegasse o meu braço e movesse, mesmo contra a minha vontade. E nós demos exemplos e falamos sobre isso semana passada. O 57. Já que os espíritos sempre existiram, sempre desempenharam o mesmo papel, porque esse papel está na natureza e a prova está no grande número de pessoas obsidiadas ou possessas. Se o quisermos antes que estivessem... Desculpe, vou ler de novo. Já que os espíritos sempre existiram, sempre desempenharam o mesmo papel, porque esse papel está na natureza e a prova está no grande número de pessoas obsidiadas ou possessas, se o quisermos,
antes que estivesse em questão os espíritos, ou que nos nossos dias nunca tivesse ouvido falar de espiritismo nem de médiuns. Então, não foi o espiritismo que inventou a obsessão. Antes de falar dos espíritos, antes de falar de mediunidade, já existia a possessão, já existia a obsessão, sempre existiu. A ação dos espíritos bons ou maus é, portanto, espontânea. A dos maus produz uma multidão de perturbações na economia moral e mesmo física, que, por uma ignorância da causa verdadeira, atribuía-se a causas errôneas. Os maus espíritos são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se supunha sua ação. O Espiritismo, colocando-os a descoberto, vem revelar uma nova causa a certos males da humanidade. Conhecida a causa, não se procurará mais combater o mal por meios que se sabe daqui em diante inúteis, procurar-se-ão os mais eficazes. Ora, que é que fez descobrir essa causa? A mediunidade. É através da mediunidade que esses inimigos ocultos traíram sua presença. Ela fez por eles o que o microscópio fez pelos infinitamente pequenos. Revelou todo um mundo. Por isso que eles perseguem as casas espíritas. Porque nas casas espíritas eles são apontados, eles são revelados. E eles combatem então os médiuns, a mediunidade, a casa espírita. Por isso. Porque antes do espiritismo eles faziam de tudo e ninguém sabia o que era. E agora isso foi revelado. Os médicos, né, os terapeutas, não levam ainda em consideração a existência do mundo espiritual. Por isso, patologias incuráveis para eles, que na verdade eles consideram patológicos o que seria espiritual. Não é uma doença. Acaba, portanto, pela quantidade de remédios e a grande perturbação, trazendo uma doença séria até o desencarne daquele que sofre a obsessão. Mas dia virá em que a ciência caminhará lado a lado com a espiritualidade, com o espiritismo. O espiritismo não atraiu absolutamente os maus espíritos. Ele os revelou e deu os meios para paralisar sua ação e, por conseguinte, afastá-los. Ele não trouxe, portanto, absolutamente o mal, já que o mal existia de todos os tempos. Ele traz, ao contrário, o remédio para o mal, mostrando-lhe a causa. Uma vez reconhecida a ação do mundo invisível, ter-se-á a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos, e a ciência, enriquecida por essa nova lei, verá abrir-se diante dela novos horizontes. Quando ela aí chegará? Quando ela aí chegará? Quando não mais professar mais o materialismo, pois o materialismo a estanca na sua impulsão e lhe opõe uma barreira intransponível. Então, o que nós dissemos aqui, né, quando o materialismo ceder nesses grupos, eles cederem, deixarem o materialismo de lado, tudo se aclarará para eles. Então, o Espiritismo abriu todo, revelou todo o mundo invisível através da mediunidade. E aqui a gente não procura o mal, como dizem hoje ainda. Falam assim, aquilo é a casa do demônio, né? A ignorância diz isso. E não é, muito pelo contrário, aqui é a casa de amor, uma casa do Cristo, uma casa de Deus. Apenas nós sabemos o que eles ignoram. São ignorantes, são cegos. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ambos cairão no fosso. Palavras de Jesus. Deixai-os, não vamos nos incomodar.
leremos agora o item 58, que também nós estudamos semana passada. Foi bom ler de tudo, não foi? Já que há maus espíritos que obsediam, há os bons que protegem. Perguntamo-nos se os maus espíritos são mais poderosos do que os bons. Não é o bom espírito que é mais fraco, é o médium que não é bastante forte para sacudir o manto que lançaram sobre ele, para se livrar do aperto dos braços que o enlaçam e nos quais é preciso dizer algumas vezes: se comprais. Então o médium escolhe o mau espírito, escolhe os maus pensamentos. Ele acolhe isso com ele. E o bom respeita sempre o livre-arbítrio e não pode fazer nada, porque o médium prefere o caminho do mal. Com o espírito é preciso lutar não corpo a corpo, mas espírito a espírito. E é ainda o mais forte que leva a melhor. Aqui a força está na autoridade que se pode ter sobre o espírito, e essa autoridade está subordinada à superioridade moral. A superioridade moral é como o sol que dissipa o nevoeiro pelo poder dos seus raios. Esforça-se por ser bom, por se tornar melhor. Se já é bom, purificar-se das suas imperfeições. Numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível. Eis o meio de adquirir o poder de comandar os espíritos inferiores para afastá-los. De outra maneira, zombam das vossas injunções. Aí pediu para ver no Livro dos Médiuns, questões 252 e 279. Porque essas fórmulas cabalísticas, jogar água benta, expulsar, isso não resolve nada. Expulsar o demônio, dizem que é demônio, alguns espíritos podem até se afastar, mas retornam, se o médium não se moralizar. Então o espiritismo, descobrindo a causa, trouxe o remédio para a causa. E o remédio é a nossa moralidade, a nossa melhoria íntima, a nossa melhoria moral. Esse é o remédio. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse a mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entretanto, dir-se-á, por que os espíritos protetores não lhes ordenam para que se retirem? Sem dúvida, podem e o fazem algumas vezes, porém, permitindo a luta, deixam também o mérito da vitória. Se deixam, de certo modo, debaterem-se pessoas que têm méritos, é para experimentar sua perseverança e fazer-lhes adquirir mais força no bem. É para elas uma espécie de ginástica moral. Algumas pessoas prefeririam, sem dúvida, uma outra receita mais fácil para espantar os maus espíritos. Algumas palavras a dizer ou alguns sinais a fazer, por exemplo, o que seria mais cômodo do que corrigir seus defeitos. Foi o que nós acabamos de falar. Sinais, riscos no chão, palavras sacramentais, jogar água benta, fazer o sinal da cruz, colocar uma cruz no peito. Isso é muito simples, são coisas materiais. Reza 300 Pai Nosso, 800 Ave Maria. Se você não se modificar, não adianta nada. Porém, é mais fácil do que você se corrigir de seus defeitos morais. Ficamos aborrecidos, mas não conhecemos nenhum meio eficaz para vencer o inimigo do que ser mais forte que ele. Quando se está doente, é preciso resignar-se a tomar um remédio, por mais amargo que seja. Mas também, quando se teve a coragem de beber, como nos sentimos bem e como se é forte. É preciso, portanto, persuadir-se de que não há para atingir esse objetivo nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer.
os maus espíritos riem-se e se divertem frequentemente, indicando aquelas que eles têm sempre o cuidado de dizer infalíveis, para melhor captar a confiança daqueles a quem querem abusar, porque então estes, confiantes na virtude do processo, abandonam-se sem temor. Ficou bem claro? Aí nós paramos aqui. Agora eu vou um pouquinho mais devagar. Antes de esperar domar o mau espírito, é preciso domar-se a si mesmo. Ó, antes da gente dobrar o espírito, tem que dobrar nós mesmos. De todos os meios para adquirir a força para aí chegar, o mais eficaz é a vontade, secundada pela prece. A prece de coração compreende-se, e não palavras nas quais a boca tem maior parte do que o pensamento. Como nós falamos aqui, você reza 200 Ave Maria, você Ave Maria e não está pensando. Não que a prece não vai ajudar, mesmo sendo uma prece decorada. Depende de como você faz a prece. Normalmente a pessoa balbucia palavras. A prece é muito importante para te dar força para você se transformar. Você precisa se transformar. Olha que luta, hein? Ó. É preciso pedir ao seu anjo guardião e aos bons espíritos que nos assistam na luta, mas não é suficiente pedir-lhes que afastem o mau espírito. É preciso lembrar-se desta máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E pedir-lhes, sobretudo, a força que nos falta para vencer nossos maus pendores, que são para nós piores que os maus espíritos, pois são esses pendores que os atraem, como a podridão atrai os pássaros predadores. Orar também pelo espírito obsessor é pagar-lhe o mal com o bem e mostrar-lhe melhor que ele, já que é uma superioridade. Com a perseverança termina-se, a maioria das vezes, por conduzi-lo aos melhores sentimentos e do perseguidor fazer um agradecido. Quando a gente estuda lá aquelas questões que ele orientou ali, acho que é 257, 258 do Livro dos Médiuns, 252 e 279, você tem o Livro dos Médiuns aí, não? Hã? Não tem problema não, não tem problema não. Eu vou falar aqui, não precisa pegar lá não. Ele diz ali, o que atrai um espírito para você, ele usa uma palavra muito simples. O que atrai o espírito, Sandra? Pensamento, vibração, o que é? Está faltando a palavra mágica que está lá no Livro dos Médiuns. Se tivesse aqui eu ia ler para vocês. O nosso desejo. São os nossos desejos. Por isso que eu tenho que me corrigir. Aí o Celso pede ajuda aqui. Celso está mal em casa, está passando mal. Está cheio de espírito lá que está sentindo a presença, ele é médium, está pesado. Aí você traz os espíritos aqui. Eu não sei da vida do Celso. Aí os espíritos dizem assim: poxa, ele me chama o tempo inteiro. Eu falei, como que ele te chama? Ele me chama. Olha, ele está me chamando, eu tenho que ir para lá. O que você gosta de fazer? Não, eu só bebo com ele, eu fumo maconha com ele. Estou pegando aleatoriamente, viu, Celso? Estou extrapolando aqui um pouquinho. Fumo maconha com ele, eu bebo com ele, eu faço o que ele gosta. Aí você convence esses espíritos a ficar aqui, fala que ele desencarnou, que o Celso precisa melhorar, que ele deixa ele em paz. Aí o Celso sente um alívio. Amanhã ele vai para o bar comemorar. Vai chamar. Ó, ele está me chamando, ele vai ficar aqui na casa, daqui da casa ele vai se ligar no pensamento do Celso e volta. Ou se ele não voltar, outros aparecerão. Uma vez
A gente foi, eu falei esse exemplo que uma vez a gente foi visitar um senhor, um senhorzinho, ele estava, a gente entrou no quarto dele, fomos até a casa que ele morava, estava no quarto, quarto todo fechado de cortina, todo escuro, tudo escuro. E ele estava na cama, numa posição fetal, de lado, quase não falava. Então a gente foi lá, deu o passe, conversou um pouco com ele, quase não deu assunto para gente. Fomos uma segunda vez e eu vi que as coisas ali estavam meio que complicadas. Aí pegamos o nome, o endereço e botamos para atendimento espiritual. Agora vocês vejam como os espíritos fazem, né? Lá tinha o quê? Umas 40 salas de trabalho. Bota aí 4 horários, 15, umas 45 salas de trabalho. Caiu logo na sala que eu trabalhava. Quando eu vi o endereço, eu conheci o endereço. Eu falei assim, poxa, é o seu fulano, que eu vou lá sempre. Os espíritos todos sofrendo por aquele trabalho com freio de mão puxado, sabe como é que é, Sandra? De dor, de angústia. Tá, você cuida, dá passe, melhora, tudo bem. Quando foi no domingo, isso foi numa sexta-feira, no domingo eu fui lá na casa dele, visitar, fazer visita. Ele estava no portão esperando a gente, em pezinho. Como que espírito derruba? Ele estava em pé no portão, sorrindo, apertou a nossa mão, não deixou nem a gente entrar. Agradeceu muito, beijou a nossa mão, né? Aquele jeito de... beijou a mão santa. Muito obrigado. Estou muito bem. E eu sei que vocês têm outros afazeres, que a gente visitava outras pessoas, né? 4, 5 visitas nós fazíamos. Vocês não precisam nem ficar aqui, vocês não perderam o tempo de vocês. Eu estou bem, estava só esperando vocês chegarem, que eu vou comemorar a minha saúde. Vou tomar uma ali na esquina, que os amigos já estão me esperando. Quer dizer, né, adiantou? Aí vai ficar bem um tempo, depois vai cair de novo, porque ele era médio, né? Não soube mais a respeito desse senhor. É isso que ele está dizendo. Você tem que se transformar. E são seus desejos que atraem os espíritos para junto de você. Seus desejos. Pegou o livro dos médiuns aí? Acha aí aqui onde está escrito. Desculpa, eu não prestei atenção. Você achou aqui a palavra desejo aqui? Achou? Tá, aí. Eu vou te ouvir de novo, Sandra, mas você tem que falar no microfone. Ele está dizendo na 251, na 252, tudo o que nós falamos aqui, que nós demos na revista espírita. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Ó, gente, não vou procurar aqui não, para eu não ficar em silêncio muito tempo. E eu ia ler aqui a frase toda, mas depois eu encontro e falo para vocês. Essa questão do desejo, essa palavra está aqui assinalada. É porque no meu livro eu sublinho, que a gente está sempre falando, e fica mais fácil eu achar lá. Essa parte aqui do livro dos médiuns é muito boa. A gente vai estudar aqui em breve.
Vamos lá, vamos continuar. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios para melhorar-se são os únicos meios de afastar os maus espíritos, que reconhecem seus mestres naqueles que praticam bem, enquanto que as fórmulas o fazem rir. A cólera e a impaciência os excitam, e é necessário cansá-lo, mostrar-se mais paciente do que eles. Eu achei interessante, veio aqui um pastor da igreja evangélica, um rapaz bom, um rapaz bondoso. Ele se perturbou um pouco com essa questão espiritual, porque ele vê os espíritos, ele escuta, ele expulsava o demônio, ele falou até rindo aqui, né? Eu expulsava, né? Expulsava. E acabou tendo alguns problemas, se afastou da igreja, veio aqui conversar com a gente. Eu achei muito legal da parte dele buscar ajuda, auxílio, porque ele se perturbou mesmo. Aí perdeu o emprego, perdeu tudo. Graças a Deus só não perdeu a família. Se envolveu em dívidas, está lutando aí. Aí, tudo bem, a gente conversou bastante. Aí ele contou um caso desse, que o espírito, ele expulsou o médium. Aí eu disse para ele assim, ó, você mandar expulsar o espírito, ou queimar, né, Adilane? Queima, essas coisas, isso não é brincadeira não, queima. E o espírito sente a dor do fogo. Um espírito simples até se afasta, sai correndo, vai embora. Um espírito mais malicioso ou maldoso, não sai não. Ou pode até sair, não vou me aborrecer com esses caras não. Espera o médium ali na porta. E continua com o médium. E numa dessa situação, o espírito disse assim para um pastor, olha só, ameaçou. E o pastor disse para ele, ó, que nada, eu vou te pegar e vou fazer você perder tudo, hein? Eu vou acabar com a sua vida. E o pastor disse para ele, você não vai fazer isso mesmo. Estava tão acostumado a fazer, eu estou com Deus, sai demônio daqui. O espírito falou assim, eu vou sair, mas em uma semana, daqui a uma semana você vai perder tudo. Foi embora o espírito. E ele contou a história do espírito. O pastor saiu, foi num congresso, o espírito pegou ele de jeito no quarto, que ele estava sozinho. Ele sentia dores e mais dores, naquela semana mesmo. E ele contou a história lá, as dores, não tinha ninguém perto, ele gritou, a secretária que estava num quarto ao lado, gritou, ela veio. Quando ela vinha, fazia a oração, botava a mão nele, aliviava, tudo passava. Ela ia embora, voltava o espírito. E assim ficou a noite inteira depois da reunião, no dia seguinte. Aí, e o que ele percebeu? Que ele só ficava bem com a secretária. E nessa, os dois juntos, né, no quarto, acabaram se envolvendo. Ele tinha família, ele era casado, e quando ele se envolveu com a moça, ele viu o espírito, e o espírito disse para ele assim, eu não falei que ia acabar com a sua vida? Ainda falou através da moça. Pronto. Ele entrou num parafuso, eu sei, conclusão da história, a culpa, perdeu realmente tudo, foi para a rua, virou morador de rua e sumiu lá, largou a família, largou tudo e virou morador de rua. Não sei, ele não contou o final, se ajudaram ele depois ou não. Agora você vê, espírito não derruba o outro? Agora, aí quando ele contou essa história, eu disse para ele, onde que o cara caiu? Aonde o cara caiu? Qual foi a falha dele? Vaidade. Orgulho e vaidade. Não, eu posso, eu faço,
eu expulso, eu tiro o espírito. Peraí, não é assim que a banda toca. Alguns têm um pouco mais de magnetismo, quando tem alguns trabalhos mais difíceis, a Adilane chama um determinado médium para ir lá. Esse médium sempre vai. E sempre ele tem conseguido, né, até então, esse médium tem conseguido afastar o espírito da pessoa. Qual é a desse médium? Pedir sempre a Jesus, agradecer sempre a Jesus, aos guias que estão ali, porque quem afasta o espírito são os benfeitores dele, são os benfeitores da casa que ele está, e não ele. Ele é o instrumento, ele tem magnetismo, facilita o trabalho dos espíritos. Os espíritos poderiam fazer isso sem a ajuda dele, poderiam fazer, mas o chama para que ele seja útil, para que ele trabalhe, para que ele compreenda, mas não para ele se envaidecer, achar que ele é o cara, que ele está assim com Jesus, ó. Aí o tombo é grande, como aconteceu lá com o nosso amigo, com o nosso irmão. Porque, independente da crença, a gente não pode ser sectarista, somos todos irmãos, somos todos cristãos, estamos todos no mesmo barco. Então esse exemplo que ele deu serve para nós aqui. A vaidade. Não, que eu curo. Bem, tu cura quem? Quem cura são os espíritos. Você não está numa casa espírita, você não evoca o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome da direção espiritual da casa. Então quem faz o trabalho? São eles. Você é um instrumento. Vaidade derruba qualquer médium, mas derruba mesmo. Pode falar no microfone. A Sandra está falando de um médium que saiu do trabalho, os espíritos chamavam e ele era vaidoso, dizia que podia sozinho, que não precisava deles, e aí acabou se perturbando, né? Ele dizia que não precisava de ninguém, então assim, aí ele passou assim um tempo, agora melhorou porque a esposa ajudou muito ele. Ele fazia xixi igual o cachorro na casa inteira. Na casa inteira, ficava todo mundo apavorado. Ele, na cozinha, no sofá. E ele nem sabia que estava fazendo xixi. E ele não percebia. Aí a esposa falava, ele, não fui eu. E ele nem percebia. Ele ficou uns 6 meses assim, sendo ridicularizado em todo lugar que ele ia. E um médium bom. Faltou o que nele? A experiência. E o que nós estudamos aqui. O que dá experiência? O estudo. O estudo é que traz a experiência. A senhora vai assistir o Comp segunda-feira aqui, porque a senhora faltou à noite, e eu vou falar coisas que a senhora tem que ouvir, viu? A senhora vai chegar... Não, mas vai ser uma outra aula. A senhora terá que estar aqui. Então, a vaidade derruba e derruba muito. Aí toda hora eu vejo, a pessoa chama o fulano, aí vai o fulano. O fulano tem que ter a cabeça no lugar, porque senão ele cai. Uma hora ele vai passar vergonha. Ah, é você que tira? Então tá bom, então tira aí o espírito. Você não tem essa moralidade toda. Ou o espírito incorpora nele, num instante ele vai ver que é médio de incorporação, aí vai ver o que é bom para tosse. É fogo. Eu já vi, a gente tem na literatura vários médiuns, e nós já vimos vários médiuns, trabalhadores, cair por causa da vaidade. Vaidade. Filha do orgulho. Vamos mais um pouquinho. Mas acontece algumas vezes que a subjugação aumenta
a ponto de paralisar a vontade do obsidiado. E ele não se pode esperar qualquer concurso sério. E dele não se pode esperar qualquer concurso sério. É o caso que você falou, Sandra. Paralisa a vontade do homem. Ele ia lá, fazia, urinava na cama, urinava no chão, no sofá, e ele não conseguia controlar, nem sabia no momento. É então, sobretudo, que a intervenção de terceiros torna-se necessária, seja pela prece, seja pela ação magnética. Mas a potência dessa intervenção depende também do ascendente moral que os interventores podem ter sobre os espíritos, pois se não valem mais do que aqueles, sua ação é estéril. Então, esse terceiro tem que ter elevação. Aí a gente, mas como é que a gente faz esses trabalhos aqui se a gente não tem essa elevação toda? Mas a gente está fazendo um esforço, a gente evoca os guias e a gente se coloca numa posição de subordinação. Senhor, faça de mim instrumento da tua paz, da tua vontade, do teu amor. Estou aqui como um instrumento. Altivo, me ajuda. É o que a gente tem que fazer. Então, aí o trabalho se desenrola. Eu estava vendo ali uma reportagem, os segredos do Vaticano, 15 segredos do Vaticano. Não tive nem paciência de ver aquilo tudo, não. Mas vi um lá que me chamou a atenção, logo o primeiro, foi do exorcismo que eles fazem lá. Então, tem padres exorcistas. E ele contou, não sei a veracidade, que a moça subia até pela parede, assim, como uma lagartixa, né, com o espírito colado no lombo. E faz isso mesmo. A dona Ivone conta um exemplo de que o menino foi lá, andava em cima das cadeiras, assim, ó, aí no lado onde você encosta, ele andava. E era um espírito que incorporava nele, ele saia andando em cima das cadeiras, assim, no encosto da cadeira. E teve um caso lá que nem o Papa tirou. O Papa foi fazer lá afastar e o Papa não conseguiu. O Papa. Aí chamou um bispo que tem lá, que era exorcista. Ele era especialista no assunto. E ele conseguiu. Olha só, não é o título, não foi o título, a moralidade. O outro que estava fazendo lá o trabalho dele, do jeito dele lá, que não sei qual é o jeito dele, mas pelo que eu vi, tinha elevação moral, tinha fé. Ele tinha virtudes e valores que o próprio chefe lá dele não tinha. Então isso aqui é fundamental, a gente que trabalha com espíritos sofredores. Então a ação magnética nesse caso tem por efeito fazer penetrar o fluido do obsidiado um fluido melhor e desligar o do espírito mal. É o que se faz ali, Adilane. Então o passe magnético faz isso. Separa o espírito que está ligado à pessoa e substitui o fluido. E quando a coisa está muito complicada, às vezes eu vejo lá o trabalho da pessoa lá. Ele está cansado, ele está exausto. O que ele faz? Ele pega outros médios de incorporação que sabe lidar com o espírito sofredor, médiuns que estão trabalhando na casa, de confiança dele, ele bota do lado da pessoa e aquele médium é uma ponte. Ele desliga o espírito, ele atrai o espírito sofredor daquela pessoa que está desorientada, que ela não sabe o que fazer com aquilo, ela não sabe o que fazer, ela não tem controle nenhum, é o que chamamos de médium natural, ela está obsediada mesmo. O terceiro atrai o espírito, às vezes se conversa um pouquinho, às vezes não, fica a conversa para posteriori, e vai afastando o espírito da pessoa. Aí fica menos cansativo para o dirigente do trabalho. Por isso que ele pega às vezes, ele não está querendo, não é que ele não esteja querendo, ele já está quase que exaurido. Embora ele seja instrumento, o fluido é dele. Os espíritos vão usar o fluido dele para afastar o espírito. E
quando tem muito trabalho, ele não dá conta. Então ele tem que chamar outras pessoas para ajudá-lo. É um trabalho complexo. Não é uma coisa simples assim. Não é. Não é. Dona Ivone disse que as casas espíritas deveriam ter pessoas, médiuns, especializados no assunto desobsessão. Como tem lá o padre que é exorcista. Ele só faz aquilo. Então tem que ter pessoas especializadas. Vamos lá. Operando, o magnetizador deve ter o duplo objetivo, o de opor uma força moral a uma força moral. Claro, é uma luta de ideias. Há uma força moral opondo outra força moral e de produzir sobre o indivíduo uma espécie de reação química para nos servir de uma comparação material, expulsando um fluido através de um outro fluido. Eu me lembro do Altivo falando sobre isso. É uma luta de ideias. É uma luta de ideias. Porque ele está ali, o espírito obsessor, ele está ali com as razões dele. E você está do outro lado com as suas ideias. Então é uma luta de ideias. Ele fala e você fala. É uma luta de ideias. Opa, bateu. Uma luta de ideias. Por aí opera não somente um desligamento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e frequentemente vigorosa opressão. Então, nesse trabalho, pode entrar, nesse trabalho de desobsessão, além de você afastar o espírito sofredor do médium, do obsediado, você dá o fluido a ele para renovar os seus fluidos e de uma opressão de algum tempo e ele se restabelecer emocionalmente e fisicamente. Eu só vou acabar o pedacinho aqui do parágrafo, já está na hora da gente parar. Ele diz assim: por aí opera não somente um desligamento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e frequentemente vigorosa opressão. Compreende-se, de resto, que a potência da ação fluídica está na razão não somente da energia da vontade, mas, sobretudo, da qualidade do fluido introduzido. E após o que dissemos, que essa qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador, donde se segue que um magnetizador comum, que agiria maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente, produziria pouco ou nenhum efeito. Olha a diferença. O magnetizador não conseguiria o resultado desejado. Já o médium, ele está secundado dos seus guias. O resultado é outro. Produzir nenhum efeito. É preciso, com toda a necessidade de um magnetizador espírita, agindo com conhecimento de causa e com a intenção de produzir não só sonambulismo ou uma cura orgânica, porém os efeitos que acabam de descrever. É evidente, por outro lado, que uma ação magnética dirigida nesse sentido só pode ser útil nos casos de obsessão comum, porque então, se o magnetizador é secundado pela vontade do obsidiado, o espírito é combatido por dois adversários em vez de um. Nós vamos parar aqui e semana que vem, eu vou começar aqui em cima, tá? Mas acontece algumas vezes, tá? Desse parágrafo aqui. A gente fala esse final aqui novamente, porque não vai dar para eu explicar o que nós acabamos de ler. Muito bom esse estudo, não é? Aqui está um estudo mais aprofundado sobre a obsessão. Mas lá no livro dos médiuns também a gente tem esse estudo. Question? No question, nenhuma pergunta? Então vamos ter...
Pode perguntar. Então vem na outra aula, chega na hora para dar tempo. Não, porque se você tivesse chegado na hora, daria para a gente conversar, né? Eu sei lá do teu trabalho, mas faz uma forcinha, porque esse estudo aqui é muito bom. Esse livro é pouco lido, é pouco estudado, Obras Póstumas. Mas é um livro muito bom. Então, que Jesus nos abençoe. Agradecemos aos guias da nossa casa, ao nosso irmão altivo, aos espíritos dirigentes da nossa casa de amor. Agradecemos a Allan Kardec, que deixou esses apontamentos para a nossa instrução, para o nosso aprendizado e, com isso, a nossa estrutura espiritual, a nossa moralidade, alavancando-a com esses ensinamentos. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os benfeitores aqui presentes. Oramos por todos os que sofrem, por todos os que choram, por todos aqueles que não alcançaram o reino dos céus, como disse a rainha de França. Que Deus tenha piedade e misericórdia de todos. E assim, em nome do nosso irmão altivo, em nome da espiritualidade amiga que dirige o SEAP, a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.